O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 dias. Estamos usando a tradução em português, apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você pode encontrar na bio do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 264 do nosso podcast O Catecismo em um ano. Estamos na terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na sua segunda sessão, sobre os 10 Mandamentos. No episódio de hoje, leremos dos números 2083 ao 2086. Capítulo 1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Estas palavras são um eco imediato do apelo solene: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deus amou primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. Artigo 1º. O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto. Êxodo capítulo 20, versículos 2 ao 5. Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. Primeiro, adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Deus se faz conhecer, recordando sua ação toda-poderosa, benigna e libertadora, na história daquele a quem se dirige. Cuida para não esquecer o Senhor que te tirou do Egito, casa da escravidão. Deuteronômio 6, versículo 12. A primeira palavra contém o primeiro mandamento da lei: Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás. Não seguirás outros deuses. Deuteronômio 6, versículos 13 ao 14. O primeiro apelo e a exigência justa de Deus é que o homem o acolha e o adore. O Deus único e verdadeiro revela a sua glória primeiro a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com sua criação à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Jamais haverá outro Deus, ó Trifão, nem houve outro desde sempre, além daquele que fez e ordenou o universo. Nós não pensamos que nosso Deus seja diferente do vosso. É Ele o mesmo que fez vossos pais saírem do Egito, com sua mão poderosa e seu braço estendido. Não colocamos as nossas esperanças em algum outro Deus, pois outro não existe, mas no mesmo Deus que vós, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Citação de São Justino no diálogo com o judeu Trifão. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos, necessariamente,
aceitar suas palavras e ter nele fé e confiança plenas. Ele é todo-poderoso, clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixar de amá-lo, contemplando os tesouros de bondade e de ternura que ele derramou sobre nós? Daí esta fórmula, que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos. Eu sou o Senhor. Como complemento, ouviremos a catequese do Papa Francisco na audiência geral de 1º de agosto de 2018, na Sala São Paulo VI. Catequese sobre os Mandamentos, número 4. Prezados irmãos e irmãs, ouvimos o primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante da minha face. Êxodo 20, versículo 3. É bom refletir sobre o tema da idolatria, que é de grande alcance e atualidade. A ordem proíbe que se façam ídolos ou imagens de qualquer tipo de realidade. Com efeito, tudo pode ser usado como ídolo. Referimos-nos a uma tendência humana que não poupa nem crentes nem ateus. Por exemplo, nós cristãos podemos interrogar-nos: qual é verdadeiramente o meu Deus? É o amor uno e trino, ou então a minha imagem, o meu sucesso pessoal, talvez dentro da igreja? A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. Catecismo da Igreja Católica, número 2113. O que é um Deus no plano existencial é aquilo que está no cerne da própria vida e do qual depende o que fazemos e pensamos. Podemos crescer numa família cristã de nome, mas na realidade centrada em pontos de referências alheios ao Evangelho. O ser humano não vive sem se centrar em algo. Eis então que o mundo oferece o supermarket dos ídolos, que podem ser objetos, imagens, ideias, papéis. Por exemplo, inclusive a oração. Devemos rezar a Deus, nosso Pai. Recordo que certa vez fui a uma paróquia na Diocese de Buenos Aires para celebrar uma missa e depois devia fazer as crismas noutra paróquia, a 1 quilômetro de distância. Fui a pé e atravessei um bonito parque. Mas naquele parque havia mais de 50 mesinhas, cada uma com 2 cadeiras e as pessoas sentadas, uma em frente da outra. O que faziam? Jogo de cartas. Iam ali para rezar ao ídolo, em vez de rezar a Deus, que é a providência do futuro. Iam ali porque liam as cartas para ler o futuro. Esta é uma idolatria dos nossos tempos. Pergunto-vos: quantos de vós fostes para que vos lessem as cartas a fim de ver o futuro? Quantos de vós, por exemplo, fostes para que vos lessem as mãos e a fim de ler o futuro, em vez de rezar ao Senhor? Esta é a diferença. O Senhor está vivo, os outros são ídolos, idolatrias que não servem. Como se desenvolve uma idolatria? O mandamento descreve algumas fases. Não farás para ti escultura nem figura alguma, não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. A palavra ídolo, em grego, deriva do verbo ver. O ídolo é uma visão que tende a tornar-se uma fixação, uma obsessão. Na realidade, o ídolo é uma projeção de nós mesmos nos objetos ou nos projetos. Por exemplo, é desta dinâmica que se serve a publicidade. Não vejo o objeto em si, mas concebo aquele automóvel, aquele smartphone, aquele papel ou outras coisas, como um meio para me realizar e responder às minhas necessidades essenciais. Eu procuro isto, falo disso, penso naquilo. A ideia de possuir tal objeto ou de realizar aquele projeto, alcançar essa posição, parece uma via maravilhosa para a felicidade, uma torre para chegar ao céu, e tudo se torna funcional para esta meta. Então, entramos na segunda fase, não te prostrarás diante delas.
Os ídolos exigem um culto, rituais. A eles, as pessoas prostram-se e sacrificam tudo. Faziam-se sacrifícios humanos aos ídolos na antiguidade, mas também hoje, pela carreira, sacrificam seus filhos, descuidando-os ou simplesmente deixando de os gerar. A beleza exige sacrifícios humanos. Quantas horas diante do espelho? Certas pessoas, determinadas mulheres, quanto gastam para se pintar? Também esta é uma idolatria. Não é negativo pintar-se, mas de modo normal, não para se tornar uma deusa. A beleza exige sacrifícios humanos. A fama requer a imolação de si mesmo, da própria inocência e autenticidade. Os ídolos pedem sangue. O dinheiro rouba a vida e o prazer leva à solidão. As estruturas econômicas sacrificam vidas humanas para obter maiores lucros. Pensemos em tantas pessoas desempregadas. Por quê? Porque às vezes acontece que os empresários daquela empresa, dessa firma, decidiram despedir as pessoas para ganhar mais dinheiro. O ídolo do dinheiro. Vive-se na hipocrisia, fazendo e dizendo o que os outros esperam, porque é o Deus da própria afirmação que o impõe. E arruinam-se vidas, destroem-se famílias e abandonam-se jovens nas mãos de modelos arrasadores, contanto que aumente o lucro. Também a droga é um ídolo. Quantos jovens estragam a saúde, até a vida, adorando esse ídolo da droga? Aqui chegamos à terceira e mais trágica fase. E não lhes prestarás culto. Diz: os ídolos escravizam, prometem a felicidade, mas não a dão, e passamos a viver por aquela coisa, por essa visão, arrebatados num vórtice autodestruidor, à espera de um resultado que nunca chega. Caros irmãos e irmãs, os ídolos prometem a vida, mas na realidade tiram-na. O Deus verdadeiro não pede a vida, mas doa-a, concede-a. O Deus verdadeiro não oferece uma projeção do nosso sucesso, mas ensina a amar. O Deus verdadeiro não pede filhos, mas dá o seu Filho por nós. Os ídolos projetam hipóteses futuras e fazem desprezar o presente. O Deus verdadeiro ensina a viver na realidade de cada dia, no concreto, não com ilusões sobre o porvir. Hoje, amanhã e depois de amanhã, a caminho do futuro. A concretude do Deus verdadeiro contra a liquidez dos ídolos. Hoje, convido-vos a pensar: quantos ídolos tenho, ou qual é o meu ídolo preferido? Pois reconhecer as próprias idolatrias é um início da graça, e põe no caminho do amor. Com efeito, o amor é incompatível com a idolatria. Se algo se torna absoluto e intocável, então é mais importante que um cônjuge, um filho ou uma amizade. O apego a um objeto, a uma ideia, torna-nos cegos ao amor. E assim, para ir atrás dos ídolos, de um ídolo, podemos chegar a renegar o pai, a mãe, os filhos, a esposa, o esposo, a família, as coisas mais queridas. O apego a um objeto ou a uma ideia torna-nos cegos ao amor. Levai isto no coração. Os ídolos roubam-nos o amor. Os ídolos tornam-nos cegos ao amor. E para amar autenticamente, é preciso libertar-se de todos os ídolos. Qual é o meu ídolo? Elimina-o e lança-o da janela. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!